Estamos aqui em mais um episódio do FECAP PodTech e estamos hoje com os nossos queridos colegas aqui, Rodinil e o João Trencher. Se eu errar, você me corrige. Nossos queridos professores. E hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é o desafio FECAP Maker, o desafio Maker FECAP, alguma coisa nesse sentido. Eles me corrigem aqui. E você que nos segue, você que é apaixonado por uma educação criativa, inovadora, maker, pensado fora na caixa e que usa tecnologia, nos acompanhe, nos siga, convide seus colegas aí para entender o que mais a gente faz aqui de tecnologia e diferenciado para o nosso mercado de trabalho. Por favor, Rodinil, se apresente, conte aí para os nossos telespectadores quem é Rodinil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodinil, eu sempre me represento assim, e eu dou aula de física, matemática, programação, às vezes química, ciências, as matérias que os alunos acham mais divertidas sempre. Mais divertidas. Né? Que eles adoram. Você chega na sala de aula e fala, sou professor de física, euforia. Festa. Sempre, né? Extra. E há algum tempo eu trabalho também com a metodologia Maker, que é grande parte do que vamos falar aqui hoje. Por favor, João Trencher, é isso, né? Isso aí. Bom, eu também sou oriundo aí da física, química, dessa parte mais de exatas, né? Já me aventurei por muitas áreas esquisitas e eu acho que isso é o que faz também a gente ser professor maker, né? Porque o maker tem que fazer de tudo. Tem que conhecer um pouquinho de química, um pouquinho de física, um pouquinho de matemática. Não precisa ser especialista em nada, mas conhecendo um pouquinho já ajuda. Você também é da área da tecnologia, das exatas? É, bem por aí. Bem por aí. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque aqui a gente até parece que é alguém, né? Que fala muito bem e que tá de boa com a comunicação com as pessoas, que é uma das soft skills mais importantes que existem. Mas nem tudo é o que a gente acha que é, né? Esse mundo maker faz a gente que é da tecnologia sair de uma bolha e olhar para o mercado de trabalho ou mesmo para os estudantes de uma forma um pouco mais diferenciada. Conta aí pra gente. Ah, com certeza. E uma coisa que acontece muito, assim, é o nosso perfil de aluno maker. Até o próprio aluno, ele é modificado durante o processo. Porque uma das grandes vantagens de trabalhar com maker é que lá ele tem que fazer um trabalho em um grupo, ele tem que interagir e ele tem que apresentar. Ele tem que falar. Então a gente pega muitas vezes aquele aluno que adora programação, adora fazer algo ali técnico, mas é ele fazendo. E agora ele tem que fazer com todo mundo. E ele tem que fazer com o grupo, interagir, apresentar. Então é uma coisa que amplia o horizonte, tanto do estudante quanto nosso. Porque a maneira de trabalhar numa aula maker é completamente diferente de uma maneira de você trabalhar numa aula tradicional. Como eu comentei, eu dou aula há 17 anos. Uhum. Só que eu dou aula de maker mesmo nos últimos 7. Uhum. Os primeiros 10 anos da minha carreira era uma aula de física, que você chega na lousa, enche o quadro de equação. Um monte de exercício, coisa chata. E os alunos começam a fazer, alguns vão, alguns entendem, alguns não entendem. E naquele momento eu notava, eu tinha uma percepção de que alguns alunos entendiam melhor essa ciência e outros não. Quando eu comecei a dar aula maker, muitas vezes isso se inverteu. O aluno que era muito bom na parte de só fazer conta, na hora de botar a mão na massa e construir, não saía tão bem. E às vezes o aluno que não era tão bom nessa parte teórica de só fazer o cálculo, ele conseguia criar. Ele tinha uma visão física que o outro não tinha. E aí essas duas pessoas ficam no mesmo grupo e se complementam agora. Isso fica bem legal. Muito bom, muito bom. E Trencher, quando você vê esses meninos assim, né, que é bem interessante essa questão do aquele que é mais CDF ali nos cálculos, né, tem mais dificuldade, aqueles que se comunicam melhor, desperta na criatividade e faz acontecer. Como que você vê, como professor, o desafio de desencantar todos eles ali no processo maker? Ah, isso é muito legal, porque, como o Rodinho me disse agora há pouco mesmo, tem muita gente que tem uma habilidade inata já de fazer a parte teórica muito bem, que enxerga números no mundo, mas aquela pessoa que não tem essa habilidade se sente acuado. Então, toda vez que ele enxerga que o maker faz parte das exatas, ele já chega com o pé atrás. E isso não acontece, porque a gente tem que lembrar que o maker ele faz parte de um hall de disciplinas que está dentro do STEAM. E o STEAM tem aquele Azinho do Artes ali no meio, né? Então, mas conta para os meninos aqui que estão nos assistindo o que é o STEAM. Essa sopinha de letras. Né, então, começando lá. Maker, a ideia da cultura maker, né, é exatamente o que o nome diz, é fazer. É mão na massa, é fazer alguma coisa acontecer a partir da sua mão. Então, é no Maker que vai ter a parte de programação? Sim.
É no Maker que vai ter a parte de fazer um LEDzinho brilhar, o farolzinho e tudo mais. Mas também é no Maker que vai ter a serra, furadeira, cortar madeira, esse tipo de coisa. Com relação ao Steam, o Steam é uma sigla, né? Ele não é como o Maker, que é uma palavra só. O Steam tem lá o Szinho, que é a parte... Desculpa. A parte dele de... Rodinho? Você esqueceu o Steam, né? Esqueci o S. Então, Steam É o T, tecnologia, Science, Technology, Engineering, Arts and Math, que é matemática. Exatamente. O S foi embora. Tá vendo? E não, tudo isso bem, porque né? o João, ele fala alemão fluente, tá? Pois ele não comentou com a gente, esqueceu o S de Science. Mas beleza. Só faltou um. É o Wissenschaft. Né? Wissenschaft você lembra. E é uma das únicas palavras que eu sei em alemão, por isso eu entendi sua piada. Tá vendo? Olha lá. Então, e aí esse aluno que tem essa habilidade da artes, ele consegue se enturmar. Porque como é em grupo, né, a gente precisa de habilidades diferentes trabalhando em conjunto. Então tem aquele aluno que consegue programar super bem, consegue fazer tudo. Tem aquele outro que tem mais aquela habilidade de mão na massa, de cortar, de furar. E junta com aquele outro que tem um pouco mais de uma visão artística. E no final sai um projeto maravilhoso. Sempre dá muito orgulho. Muito bom. E aí, pensando nesses conceitos do Steam, né, no conceito do Maker, vocês ali o tempo todo junto com esses meninos, aí vem uma brilhante ideia, não foi isso? E essa brilhante ideia criou-se aí um projeto que se chama Desafio FECAP Maker, é isso? Desafio Maker FECAP. Então, conta um pouquinho do Desafio Maker FECAP. Antes da existência de surgir o Desafio Maker, eu e o João, a gente começou a participar dentro desse universo Maker, de congressos científicos, eventos e até outras feiras de tecnologia. E a gente ia até essas feiras e depois a gente comentava, nossa, tinha coisa legal, só que a gente faz coisa bem mais legal, né? A gente faz coisa bem mais interessante do que as que estão sendo apresentadas aqui, e nós não temos um evento nosso. Então, foi a partir daí a gente pensou, por que não a gente criar um evento nosso para mostrar como é que faz o Maker dentro da FECAP? E também estimular as outras pessoas, outras escolas. Por isso que a gente está com uma ênfase muito grande em colégios públicos também. Legal. Porque aqui na FECAP, a gente tem muito essa pegada da inclusão. Da inclusão, do social. E por ser uma fundação mesmo, Sim, né? é uma fundação. Nós temos o nosso projeto de bolsas para estudantes de escola pública. Então, é muito legal a gente espalhar mesmo essa ideia do Maker. E nós gostamos muito disso. Então, eu acho que isso muda tudo. Nós pegamos esse projeto que a gente faz com nossos alunos aqui e a gente fica muito ressentido, muito receoso. Não é essa palavra. A gente fica muito... Bom, a gente quer mostrar mais. Sabe, a gente faz algo bem legal e essa coisa não é mostrada. Então, a gente quer mostrar também os nossos projetos e quer ver também o que o pessoal está fazendo aí na área Maker. Legal, muito bom. E aí, quando vocês pensam né? Quer dizer... Veio uma questão do, poxa, a gente faz umas coisas tão bacanas e por que não mostrar isso para o público ou para a comunidade que faz também Maker? Quando você falou que vocês participam de congressos ou outras feiras que apresentam projetos como esse, quais outros que vocês já foram e que trouxe esse despertar aí sobre esse desafio Maker FECAP, é isso? O clássico e o principal aqui no Brasil, eu imagino que seja a Febrace. Febrace, eu sou avaliadora do Febrace. Que é um dos principais. A gente olhou lá, tem muita coisa legal e muita coisa no perfil Maker mesmo. A gente, né, deu um estalo, podemos fazer algo desse tipo e a gente vai fazer a coisa de maneira dupla, porque ao mesmo tempo que a gente cria o nosso evento e chama escolas do Brasil todo no futuro para participar, porque no momento está só no estado de São Paulo, mas a ideia é a expansão. Nós também participamos. Então, a gente vai pegar os nossos projetos e nós vamos participar de outros por aí. Eu fui, por exemplo, agora nessas férias, lá em Pernambuco. Legal. Na Universidade Federal, teve um evento que várias escolas foram chamadas para mostrar os seus projetos e é bem parecido. E uma coisa que eu até comentei com o João, as pessoas olham o nosso projeto e todo mundo para. Olha só, fica muito evidente, que aquilo é algo diferente. Fui também no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, que teve lá um evento da Sociedade Brasileira de Física, e são vários professores de física, lá era todo mundo físico. E alguns professores pararam lá no nosso stand com o banner e falaram, nossa, finalmente vi algo diferente. Porque como essa questão do Maker e atividades científicas é algo que as pessoas gostam muito de fazer nas universidades, e já vem há alguns anos acontecendo isso, chega uma hora que as coisas começam a se repetir. Começa a ficar muito parecido as coisas que são criadas. E nós temos coisas muito originais.
Assim, Muito realmente legal. pensadas da nossa mente. Isso acontece por um motivo, Aham. muito importante. Aqui na FECAP nós temos a aula Maker na grade. Entendi. Então, todos os alunos do primeiro ano têm Maker. Aham. E nós temos uma aula que não é, assim, não é o professor de física que vai lá e faz uma aula Maker. É. Tem muita escola que tem isso, que faz isso. É bem comum, inclusive. O mais comum, na real, é você ter um professor de física que tem um laboratório e ele reserva algumas aulas para utilizá-la. A gente não. Não Nós é uma temos, disciplina na grade. nós somos independentes. E nós somos Entendi. 2 professores por um motivo, inclusive. Aham. Quer explicar para eles? Pode ser. É porque eu tô falando demais. Vocês- Não. Vocês dois dão aula juntos? Exato. Quase. Para as mesmas turmas? Não, As mesmas turmas. juntos no tempo, não no espaço. Não no É. espaço. Ah, legal, entendi. É, porque, assim, apesar... Como a gente tem uma formação Talvez eles não tenham ligeira... entendido, hein? É, então, eu vou explicar como é que funciona essa Tá, ideia. tá um papo muito de física. Né? Né? Assim, a gente tem habilidades diferentes, distintas, né? E a gente tenta se complementar. Então, a ideia não é que o aluno vai ter aulas comigo e com o Rodinil e vai ver a mesma coisa 2 vezes. Aham. Então, a gente tenta buscar a habilidade que eu tenho um pouco mais aflorado, uma habilidade que o Rodinil tem um pouco mais aflorado, e trazer isso para o aluno. Então, a gente separa, aqui na FECAP a gente tem as aulas em trimestres. No primeiro trimestre, o aluno vai ter aula primeiro com o Rodinil. Metade da turma. Aham. Outra metade está comigo, mas eu vou focar no que estão com o Rodinil. Então, nessa primeira metade, eles vão ver mais a parte de programação. Então, eu vou Entendi. começar lá com o Arduino, vão fazer o LEDzinho, turbinas, e vão fazer coisas mais voltadas para a parte eletrônica. E aí eles usam o quê? O Tinkercad? Usa o FreeCAD nem tanto, porque eles estão com o Arduino físico. Entendi. Então, não tem tanta necessidade de fazer Sim. o virtual. Tá. Mas eles têm lá uma orientaçãozinha para fazer as primeiras programações, eles usam lá aquela linguagem do IDE do Arduino mesmo. Mas é essa parte mais teórica no começo. Aham. Claro que o Rodinho também traz uns desafios no meio, né? Que ele quer ganhar o público, né? Claro. E só um adendo, já que você Claro. me chamou, entre aspas. Eu não começo com o Tinkercad de propósito. Tem Entendi. muitos alunos nossos É. que eles vêm de escolas particulares que usavam, até públicas, que utilizavam o Tinkercad já. Aham. Então eu já entro direto na linguagem pura. Eu sempre Entendi. brinco, a gente vai programar aqui na linha. Vamos aprender o código mesmo. Que é ótimo. Claro. Pra já entrar... Escrever o código, Escrever não, o não é código. por blocos, Não. muito bom. Não, é muito legal o bloco, eu gosto de bloco. Quando eu lecionava para ensino fundamental, eu usava bloquinho. Eu Aham. acho ele super Sim, válido. Scratch Mas ali da vida. como eles são ensino médio já Sim. dá para começar uma coisinha, né? Um É pouquinho verdade. mais forte. Muito bom. Então, Rodinho, desculpa. Sempre que você quiser me interromper aqui, fique à vontade, tá? Eu não tenho nenhum problema, não tenho ego, não vou falar, me cortou. Não, de jeito nenhum, por favor. É um Inclusive- bate-papo aqui, né? Exatamente. Não Mas eu tem... corto na edição também foi. De boa. Então, continuando falando, então, eu deixo essa parte mais de programação pro Rodinil, que é mais a praia dele. Aham. E depois que os alunos saem do Rodinil, vão ter aula comigo. Aí no meu é uma parte um pouco mais de construção de coisas. Então, eu vou construir estruturas, vão ver ali a parte de física aplicada na estrutura que eles vão construir, vão fazer vários projetos diferentes de montanha-russa, fazer catapulta, fazer um monte de coisa lá que usa princípios de física, De física. de mecânica, de cinemática, para fazer alguma coisa acontecer. E a ideia é que no terceiro trimestre o aluno já tenha tido a parte de programação e a parte de construção de estrutura. Aham. Então ele consiga juntar essas duas para fazer o próprio projeto dele. Muito bom. Nessa hora é que dá mais orgulho. Porque a gente vê o aluno com uns projetos muito geniais. Os negócios, é esse tipo de coisa que o Rodinil falou lá que é muito egoísmo deixar isso dentro da nossa sala de aula e não mostrar para os outros. E eu concordo também. Sabe, o aluno se esforça tanto para fazer um projeto tão legal, o mundo tem que ver Tem isso. que mostrar para a comunidade. Tem que mostrar. E é um conhecimento que a gente vê que o aluno leva para muito mais do que a escola. É pra vida, né? É para a vida de fato, não é demagogia falar, sabe? A gente vê alunos que estão hoje no terceiro ano, que lembram da aula do primeiro ano dele de Maker, ele fala, não, com muito orgulho ele fala, eu lembro que eu fiz aquele projeto assim, eu tenho até hoje guardado em casa. Vai alguém lá no Natal, eu mostro, ligo de novo para mostrar para eles. Muito legal. É muito Inclusive, você acabou de me fazer lembrar, nós agora, no momento, estamos dando aulas Maker para o primeiro ano e para o segundo ano de ensino médio. Todas as Aham. turmas. Nossa grade é cheia. Aham. E aí vieram grupos de alunos, mais que um, do terceiro ano Aham. para participar do Desafio Maker. Olha que legal. Ou seja, eles não têm aula Maker mais, mas como eles viram uma oportunidade de fazer novamente alguma coisa Maker, Vivenciar de novo vivenciar novamente, eles procuraram outros professores, estão sendo orientados e vão participar também do desafio. Ou seja, eles realmente gostam.
Legal. Isso é muito legal. E da mesma forma que a gente vê, né, os nossos meninos desenvolvendo, né, os nossos talentos desenvolvendo projetos aí muito bacanas, certamente tem outros colégios, sejam públicos Com ou certeza. privados, que também estão na mesma E situação que precisam de um espaço para mostrar para o que mostrar. fizeram. Então façam aí o convite aí para o pessoal de colégios aí, públicos e privados, que tem talentos, que tem projetos, já estão prontos provavelmente, e Sim. só vir aí, né? Faça Isso o é um convite. ponto interessante, porque o projeto pode estar pronto, pode ser um projeto que já foi apresentado numa outra feira, inclusive. A gente não vai cobrar nessa primeira edição o ineditismo do projeto. Aham, legal. Então isso é muito legal. Se o projeto já foi feito, já sabe que funciona, o aluno já está ansioso para mostrar para o mundo, agora é a hora de mostrar. É a hora. Já que você falou bonitinho assim, fala pra câmera. Pô. Isso, convida todo mundo lá. Bom, vou começar então o convite oficial. A gente está aberto às inscrições para o Desafio Maker. Tem o link no nosso Instagram também. Acredito que vai estar no nosso também aqui. Sim. Até o dia 1º de outubro a gente está com as inscrições abertas. Escolas públicas, privadas, alunos do 9º ano do fundamental até o 3º ano do médio. Então, extremamente convidados a fazer a sua inscrição. Nós esperamos muito que você venha aqui, faça o seu projeto, você vai ser muito bem recebido e vai ser muito legal. Além de ser legal, tem premiação, não tem? Ah, Pô. claro. Não é o principal, mas faz parte, né? Conte aí da premiação. Bom, então, o maior prêmio para mim, eu acredito que seja o aluno vir até aqui, apresentar para todo mundo, mostrar tudo. Mas é claro que cair um dinheirinho no bolso não vai ser ruim para ninguém, né? Não é? Então, a premiação tem, para o primeiro lugar, são R$6.000. Que legal, ó. E uma coisa interessante que eu discuti com o professor Ednil, eu não queria que esse dinheiro fosse pago à escola de imediato, porque a Aham. escola ia usar esse dinheiro para a escola, em benefício Sim. da escola. Não é ruim, mas não é o protagonismo do aluno, né? O aluno É. tem que ser protagonista, então nada mais justo que o aluno também ficar com um pouco do dinheiro. Sim. Eu acho que esse dinheiro tinha que levar esses projetos para outros estados, de repente, Claro, né? claro. Ou Com certeza. para outros países. Exatamente. Então esse dinheiro é pago ao professor que vem, como Aham. representante legal, inclusive, e ele redistribui entre os alunos. Essa é uma Que parte que eu acho legal. Então, o primeiro lugar, R$6.000. O segundo lugar, 3. Não. 2. São R$6.000, R$4.000. 4 mil, nossa, até R$2.000. mais, ó. É até mais que eu lembrava. Então, 6 primeiro, 4 pro segundo, 2 pro terceiro e mais menção honrosa de R$1.000. Que a gente Olha tem em só. outras categorias. Que Sim, vão mais ser premiados. tecnológico, mais criativo. Exato. Nós vamos Que revelar legal. depois, mas é muito interessante que você você tem muitas oportunidades de ganhar um prêmio, além do que toda vez que um aluno participa de um evento desse, ele sempre quer participar mais. É verdade. Sempre, Vicia. sempre, Claro, sempre. claro. Vicia. Alunos que o- participam o- de Olimpíadas começam a participar de várias. Sim, É. o sempre certificadinho que vai colocar lá no o primeiro Lattes dele. É, Né? né? A primeira linha do Lattes, o certificado de E no premiação. LinkedIn, né? LinkedIn. E muitas vezes os nossos alunos, por serem jovens, ainda não percebem com muita clareza, mas é muito importância legal, que é tem muito isso. importante você participar sempre que possível de Olimpíadas, desse tipo de campeonatos, feiras. Você vai ganhar um certificado bonitinho de participação, que é muito interessante. Você vai montando seu portfólio desde já. E olha, eu vou te falar, como diretora de patrocínios da Maratona de Programação, eu falo com o RH das grandes empresas de tecnologia. E quando você põe no currículo que você participou de eventos científicos, que você, né, fez voluntariado, mostra muito mais de você do que você pensa. Porque Claro. mostra o quanto você é engajado, mostra que você pensa diferente, mostra que você faz maker. E hoje em dia é muito... Esse tipo de talento é atrativo para o mercado de trabalho. Sim. Então, fica aí Por a isso, dica. inclusive, que mesmo quem não seja um dos ganhadores, claro que vão ter certificação. Tá? Então, É todo mundo isso, que tiver né? tem um certificadinho para mostrar que Porque participou, que trouxe outro participou. projeto. Muito bom. É o início da carreira acadêmica, né? É isso Profissional. E a gente ajuda a isso, né? Claro, A gente leva essa os é a ideia. meninos juntos. A gente tem aí um grupo aí, fera, que vai participar da banca avaliadora, não é? Só o A pessoal de gente peso. pode dar um spoiler de como vai ser a avaliação, o que os meninos podem esperar, né, na hora que for apresentar. Como que vai ser essa avaliação? Porque aí eles vêm mais preparados, Sim, né? claro. E aí, Sim, sim, aí sim. conta também sobre quem são essas pessoas, né, do mercado, da academia, enfim, gente poderosa que vem aí avaliar esses projetos. É muito interessante você comentar isso, porque a avaliação não será feita por professores da FECAP. Isso, nós estamos só na organização, Exato, é isso, nós né? estamos organizando. Isso. Ainda mais porque alguns alunos nossos também poderão participar.
Sim. certo? Então, se você é um aluno da FECAP e está escutando isso daqui, legal, você também pode participar, se Legal. inscreva. Isso é muito importante. Então, a avaliação será feita por profissionais externos, profissionais da Idôneos. área que trabalham com tecnologia, que entendem muito bem e têm experiência de mercado de trabalho. Inclusive, se você é um desses profissionais que está escutando a gente agora, você também pode se inscrever no nosso formulário, que também está no site do evento, que está no nosso Instagram, para você se candidatar para ser um dos avaliadores. Também tem um certificado de avaliação, tudo bonitinho. É bem legal isso. Agora, é muito importante isso. Você decidiu, tá escutando, falou, nossa, gostei, vou participar do evento. Entra no site e entra no regulamento, porque no regulamento tem tudo, todos esses critérios de como você será avaliado estarão lá. Então tem critério de criatividade, tem critério de apresentação, tem critério de uso de tecnologia. Então quando você participa de um evento desse, é muito interessante você saber exatamente como você vai ser avaliado. Porque aí quando você cria o seu projeto, você já vai fazendo um checklist, ó, isso tem, aquilo tem, e aí você chega muito preparado. E é isso. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer de falar. Como tema desse desafio em específico, a gente queria que fosse um desafio que trouxesse projetos que tivessem impacto social. Muito bom. Então, o mote desse ano, esse primeiro desafio nosso, é a gente aplicar as tecnologias, a aplicação de tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente Muito pegou os desafios do desenvolvimento sustentável da Unesco e trouxemos como um dos As princípios. ODS, Os né? ODS, exatamente. Então, tem que contemplar uma ODS no seu projeto. Isso é muito bom, né? Porque não é simplesmente fazer um projeto maker. A gente não está falando só de aprendizado, mas de uma educação que faz sentido e que realmente Isso. resolve as Um necessidades. aprendizado significativo, né? Que tem da aplicação à sociedade. sociedade. É Sabe, isso. é muito legal vocês falarem isso, porque a maneira que nós estruturamos o Maker aqui no colégio, ele acaba refletindo esse tipo de maturidade. Porque quando você está aprendendo a programar, aprendendo a fazer o seu primeiro eletrônico, tudo bem o seu projeto ser pisque um LED. Uhum. Sim. Né? Que normalmente é a primeira coisa que você faz. É verdade. Pisque um LED. Aí depois evolui para faça o semáforo. Isso. Né? É sempre assim, em todos os lugares. Eu fiz um curso Maker uma vez, online, né? Com a faculdade na Índia. E eles falam inglês, lá, tudo. E a aula 2 era muito semáforo. Muito semáforo. É Esse muito o engraçado, clássico do que isso é clássico. algo mundial. Uhum. Mas legal. Então, o que nós fazemos? O nosso primeiro ano, nós deixamos os alunos criarem projetos makers sem um mote específico social Só ou científico. aplicando. Tudo bem, porque Aham. no momento ele está aprendendo a mexer com as tecnologias. Sim. Então, os primeiros projetos, tinha um projeto, quero fazer um canhão de batata. O aluno fez canhão de batata. Ele aprende física, ele aprende Aham. trabalho em grupo, ele aprende um monte de coisa, Aham. mesmo não tendo impacto social. Agora, no segundo ano do ensino médio, todos os projetos, eles têm que ter algum impacto social e tem que ter uma relação com as disciplinas que eles estão tendo no colégio. Física, química, biologia. Então, a coisa fica um pouco mais encorpada. No desafio, a gente já entrou com o potencial máximo que ele pode ter de impacto social e de impacto na vida do próprio estudante que está trabalhando aquilo. Muito bom. Porque quando ele começa a pensar no impacto social, ele começa a refletir na vida dele também. No que ele pode fazer, não só para aquele projeto, mas como um todo. Ele começa a pensar nos projetos. Tem aluno nosso que olhou assim e falou, que legal, eu sabia o que era ODS, eu já tinha escutado falar, que todo mundo, mas eu nunca tinha olhado a fundo. E aí, como ele tem que E preparar pensado algo, como como ele tem que contemplar preparar aquilo, algo né? para contemplar, para tentar resolver ou mitigar algum problema do mundo, é uma análise mais profunda. Muito bom. E é bem legal. E aí traz uma consciência do estudante para o que realmente acontece na sociedade, porque às vezes eles ficam tão focado no aplicar conteúdo. E não só, né? Mas é um tipo de ensino que é mais gostoso para ele, então custa menos. Sabe? Ele se desgasta menos fazendo do jeito que ele gosta. Sim. Então, quando ele está lá estudando, estude isso aqui porque vai cair no vestibular. Estude isso aqui porque... ele faz com má vontade, né? A gente já passou por essa fase, Claro, né? E a e gente não- sabe muito bem como que Agora, é. quando ele faz porque ele tem um desafio pessoal, ele quer fazer aquilo porque ele quer ver funcionar o projeto dele, é muito diferente, né? Isso é muito gostoso de ver também. E aí é legal que você vai falando, vai me lembrando das Claro. coisas. Essa ideia. Um ponto muito importante que casa diretamente com o que o João falou é que os alunos aqui no colégio, eles escolhem o projeto. Aham. Os projetos Não não vem são... de cima pra baixo. Não. Porque quando você entra numa aula de física, eu também, em outro Aham. lugar, dou aula de física clássica, né? Eu Quadradinho. estou na sala, o aluno chega, o conteúdo já está pronto. Primeiro ano será cinemático, segundo ano exato. termo. E será aquele quadradinho já. conteúdo, você queira ou não. Aham. A sua tarefa é engolir aquele negócio e
É isso. Aprenda a No fórmula. Maker, não. A gente vai lá, que nem o João falou, no primeiro trimestre, segundo trimestre, o objetivo é prepará-lo. Quando chega no terceiro trimestre, vocês vão escolher o seu projeto. Aham. Qual? O que vocês quiserem. Que Vocês legal. escolhem. E é muito legal, porque quando o aluno ele olha e fala, não, eu quero ver esse negócio funcionar. E é legal porque Aí acontece ele se até assim, empenha. por exemplo, eventualmente a gente tem que dar uma podada, né? Aham. Quando o aluno chega e fala assim, eu quero fazer uma guitarra e quando eu toco sai fogo atrás. Aí você fala, será que é a melhor opção? Mas nós fizemos. Então, aí Saiu do fogo? Sai do Sim, fogo, sim, né? fez. Porque é o que acontece. Quando o aluno ele tá tão empolgado com o projeto dele, a gente fala, olha, esse projeto eu acho que não é a hora, né? Não é, você não tem ainda a maturidade de falar, não, eu tenho maturidade, eu vou fazer acontecer. Que Ele legal. fala, você vai realmente fazer acontecer? Tá bom. Que você precisa disso e avisa o bombeiro, tá? Quando você for ligar o fogo. E nós avisamos, chamamos Sim, o bombeiro, sim. o bombeiro ficou lá do lado o tempo Olhando todo. o tempo inteiro. Acabou o teste legal. A gente com medo que pegasse fogo alguma coisa, o diretor olhando ali o projeto, porque foi um projeto grande, bonito, Né? né? Mas graças a Deus sempre deu Eles tudo têm certo. um momento, apesar de hoje a gente tá aí trazendo a FECAP Maker... Não, como que é? Desafio Maker FECAP. FECAP. Eles têm um momento para apresentar esses projetos internamente, tem? Sim. Sim. E como que funciona esse momento para eles? Na verdade, são 2 momentos. Ah, Na FECAP acontece uma espécie de feira de ciências, tá bom. que é a FECART. FECART. A FECART, ela envolve tanto o núcleo comum quanto o núcleo técnico, Aham. tá? Todos os cursos da FECAP se agilizam, se mobilizam para fazer essa feira acontecer. Legal. Vem pessoal externo, com os pais convidados, pessoal do público. Mas, além dessa, ele também pode apresentar no nossa própria disciplina. A gente tem uma semana de apresentações e ali ele tem que mostrar o projeto dele acontecendo, mas é mais reservado, é a gente mesmo que avalia. Então, o nosso aluno tem essa apresentação interna obrigatória, né? Mas o legal, o que ele realmente quer é mostrar para o público, né? Ele quer mostrar para o pai Muito dele, para a bom, mãe, quer mostrar para as outras escolas. Sim, tem aluno, inclusive, porque, olha só, a FECART deste ano, por exemplo, acontece agora, dia 27 de setembro. Uhum. E a nossa apresentação é na primeira semana de novembro. Então, quem tem que apresentar na FECART acaba tendo que correr mais com os prazos. Aham. E tem aluno que trabalha mais, ele prefere correr mais, ele prefere tentar mais, fica aí até tarde para poder apresentar, porque eles querem mostrar. Aham. Então, quando eles estão criando alguma coisa, que eles querem ver funcionar, e depois eles fazem aquilo dar certo, eles querem que todo mundo veja aquilo Sim. que eles fizeram. Não, é legal que você vê assim, por exemplo, em uma disciplina comum, vai, química, física, matemática, o aluno dá graças a Deus, quando acaba a aula, ele fecha aquele caderno e nunca mais ele mexe naquilo. É verdade. O nosso, eu tive que sair, agora 10 minutos antes de começar aqui, Aham. eu tive que ir lá abrir o laboratório porque a aluna queria pegar o material dela para levar para casa, para trabalhar no final de semana. Que legal, tá vendo? Isso é motivação. Assim, Sim. É uma educação que faz sentido, eu digo, né? E aí, trazendo essa questão da educação que faz sentido, aí eu vou trazer uma provocação, por favor. Claro. que é a IA generativa chegando, os LLM. Diga. Eu vou falar primeiro, perdão. Por favor, por Eu favor. adorei quando surgiu a IA generativa, Aham, por um motivo assim, muito interessante. Inclusive, nós publicamos um trabalho aham. completo Com em um Maker evento, e- mostrando com gráficos como que o surgimento da IA generativa, surgimento não, porque ela existe há muitos anos, Sim. a A popularização, popularização. modificou os projetos do próprio Maker. Olha, Porque que bacana. desde que elas surgiram, tem um gráfico bonitinho mostrando Aham. como os alunos se arriscam bem mais. Porque ele tem um respaldo, né? Agora eles têm um respaldo. Ele fala assim, se eu tentar isso aqui sozinho, eu não vou conseguir. É, Mas se eu tiver uma ajudinha? E outra, Entendi. e tem uma coisa interessante, não é que ele está copiando, porque os De jeito projetos são incopiáveis. Aham. Não dá para Sim. copiar. Porque, primeiro que é um projeto original, a coisa não existe. Legal. Agora, ele pedir ajuda para uma parte do código Aham. que ele está com dificuldade é excelente, porque os alunos nossos que estão fazendo isso, eles pedem o código Aham. e pedem a explicação do código. E quando eles vão explicar para a gente, eles têm que explicar por que fica- funciona, fica fazendo como cada linha funciona. daquela faz Então, tudo. ele está usando aquilo para poder se aprimorar mesmo. E mais interessante ainda, até o modelo de aula do Maker mudou. Ah, Tinha algumas aulas que eu chegava assim e falava, olha, pessoal, seguinte, eu quero que você faça tal coisa e você pode utilizar uma IA. tá. Por quê? Porque sem a IA ia ser muito difícil, não seria factível em uma Aham. aula. Aquilo não é... A gente ia ter que ficar ensinando linha por linha não do dá código, para mostrar o que faz. operacionalizar aquilo. Agora, desculpa, Perdão. te cortei. Agora, eu, por exemplo, quando eu mostro alguma parte que eu preciso de Peguei, programação, viu, droga? você ia beber, né? Quando eu mostro pro aluno alguma coisa que precisa de uma programação um pouco mais densa, eu vou gastar uma aula inteira mostrando linha por linha daquilo. Então, o que eu faço? Eu mostro por bloco.
Fala, ó, nessa parte aqui que o chat te deu, né? Que a IA te mostrou, ele tá querendo dizer o que com isso aqui? Ele tá falando que porta tá ligado o que tá sendo mostrado. Nesse outro bloco, ele tá falando o que é a entrada, o que é a saída. Nesse outro bloco, ele tá falando, ó, aqui vai mostrar no monitor o que tá acontecendo. Então, o aluno entende. Ele não precisa necessariamente decorar todas as linhas do código. Mas ele sabe o que o código está servindo, o que ele está fazendo. Entendi. Então não é um copia e cola ali e acontece um negócio mágico, milagroso. Enriqueceu, então, os projetos. E outra, Com certeza. nem dá para ser um copia e cola, porque eu falo pro aluno, o aluno quer fazer um projeto simples, velho. Eu quero quando bate palma, o LED acende. É super simples. Eu falo, legal, pede esse código para alguma IA da sua preferência. Ele vai lá e pede. Coisa. O código vem. Na hora que o código vem, aparece escrito lá, int microphone equal A0. O que significa isso? Sim. Né? E aí eu falo, porta eu tenho que ligar esse microfone? Ele tem que saber o que é o Sim. A0. E na hora que ele vai pegar e liga no Arduino, passa no A0 e tal, a corrente vai para onde depois? O ChatGPT não vai falar para ele. E mesmo se falar, ele fala em texto. Não é uma coisa muito clara. Sim. Ah, ligue na linha tal do... Seguir o passo a passo assim é muito complexo. Então, ele tá pensando também. Ele tá raciocinando e tá ali fazendo... E legal que tem alguns ruídos, algumas coisas que a IA não mostra. Sim. Sabe? Ligar um botão tem uma saída de energia de ruído ali que atrapalha, que ela muitas vezes não prevê. E aí o aluno fala, professor, não tá dando errado. E aí eu tenho que ir lá, não, vamos pensar um pouquinho mais. E eventualmente entra em conflito o que o aluno aprendeu com a IA. Então, mas isso é interessante, É porque a muito IA legal. alucina, né? Ela mente, Claro, inventa, claro. né? Não, e eu já vi muitas vezes o aluno chega pra mim assim, professor, a IA mandou eu colocar aqui o botão ligado no GND, mas não tem que vir um sinal positivo? Aí Oi. abre uma outra porta. Eu falo, então, na verdade não. Você aprendeu lá que tinha que ser positivo, mas pode ser um GND também. Vai ser uma saída de pull-off, não pull-on. Aí Mas você vai legal começando a porque ele mostrar. discute, né? Claro, Ele não claro, vai lá claro. e aceita totalmente. Sim, Que Isso é bacana, muito bom. né? Ou seja, a abre gente... leques. Vocês ali, com o Projeto Maker e a IA, vocês estão trazendo uma consciência de como esses alunos devem utilizar a IA até para o Complementando. mercado de trabalho. Com porque... certeza, com certeza. Sim. E eu escutei muitas vezes professores comentando, e na internet também, sobre a questão da avaliação, como é difícil avaliar por causa da IA, o aluno faz o trabalho pronto. Eu, particularmente, até nas minhas aulas de física comum, eu não tive dificuldade nenhuma com a IA e a avaliação. Eu só modifiquei a maneira que eu peço a avaliação. Eu não peço mais assim, faça uma pesquisa sobre Isaac Newton e traga para mim. Eu não vou pedir isso, porque isso um aluno Não faz pode. nenhum sentido. Né? A IA traz faz. pronto. Mas eu passo um problema para o aluno e falo, legal. Na verdade, eu fiz assim, ó, eu estava dando aula de matemática semestre passado, eu passei 100 problemas. 100. Sem problema. Sem problemas. Só que todos os problemas, a maneira o modus operandi para resolvê-lo é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Só que não dá para você vir com a resposta decorada. Aham. Porque você não sabe qual que eu vou perguntar. E aí, quando o aluno chegava na aula, eu gastei 2 aulas para fazer essa avaliação. Eu chamei aluno por aluno. Falei, vai na lousa e me explica Aí eu abri um sorteador eletrônico. Você vai me explicar o exercício? 82, me explique. E aí ele tinha que me explicar. Isso eu fiz na matemática. E no Maker é a mesma coisa. Ele me mostra algo pronto e falou, legal, por que esse GND está aqui? Por que o pino A2 está ligado neste pino aqui do Arduino? Muito e aí o aluno bom. tem que me explicar, isso porque esse aqui manda o comando, aí o sinal do sensor vem para cá e manda para lá e tal. Então, se ele consegue me explicar isso, eu tenho certeza que ele entendeu. Mesmo que ele tenha usado a IA. Porque ele pode ter usado a IA para ajudar a montar. Só que depois ele ficou lá perguntando o que cada peça fazia, onde era a entrada, onde era a saída, como é que processava os dados. Senão, ele não sabia me explicar. Muito Né? bom. E se ele sabe fazer o negócio funcionar e sabe me explicar, para mim tá ótimo. É isso que eu quero, que ele saiba realmente me explicar aquilo. Muito bom. E qual é a dica que vocês podem dar para esses meninos que... Eu penso o seguinte, a gente tem várias oportunidades e todas as oportunidades passam na frente de todos os alunos. Eu tenho certeza que aqueles que vão vir, né, para o desafio Maker FECAP, são aqueles que aproveitaram as oportunidades. Porque vai ter vários que vão ver a oportunidade deixa vai passar. embora. Qual é a dica que você dá para esses meninos que estão aproveitando essa oportunidade? Porque eles já são um diferencial. São aqueles alunos que a gente sabe que pode contar, que vai ser um diferencial no mercado, mas para eles explodir mais ainda, né? Qual é a dica que vocês podem dar para esses que a gente sabe que vai estar aí? Que vai estar aí com a gente? Eu gostaria de dar uma dica para os dois. Para os dois. Então, Para pros quem dois. não vê, já né? com certeza sabe que estará aqui, porque nós recebemos algumas inscrições muito rápido. Então tem aluno que com certeza já é da tinha, área, já né? trabalha, já tinha projeto, já falou, não, legal, vou me inscrever que vai dar certo. Só que neste momento,
tem aluno que está pensando assim, porque eu sei, porque já me perguntaram. Mas o meu projeto é muito simples. Não pense desse jeito. Traga o seu projeto para cá. O seu projeto que você acha simples, quando você trouxer para cá e você vê as pessoas passando, conversando, discutindo sobre o seu projeto, você vai perceber que o seu projeto é muito legal. Então, acontece muito isso. Aquele cara que já está fazendo, que já trabalha com isso, a dica é continue cada vez mais, porque nós estamos evoluindo cada vez mais também, e a gente tenta evoluir na velocidade do mercado e da tecnologia, que já é uma loucura. Que é um exponencial. Porque é um exponencial enorme. Mas, conforme a gente também comentou aqui, quanto mais as tecnologias melhoram, melhora pra gente também. Pra quem trabalha com a área, ficar cada vez melhor, cada vez mais rápido. Agora, você que não entrou nessa área ainda, que você mais gosta um pouquinho, você sente, sabe? Você olha assim esses campeonatos, você olha um robozinho, você tem uma leve vontade de entender como aquilo funciona, você consegue. Eu tenho certeza. Então, se você tem um projeto, participe. Se você não tem um projeto, comece agora. Ainda dá tempo. E conforme nós já falamos, não precisa ser um robô super ultra realista que voa. Não precisa. Pode ser um projeto tipo Feira de Ciências, um projeto de Química, de Biologia, de Física. Ele só tem que estar atrelado às ODS de alguma forma. Tem relação social, né? Lembra aquele projeto que a gente estava vendo esses dias, que era do bafômetro ali? Ah, sim, sim. Um trabalho bem legal, assim, não é tão complexo, mas que tem uma relevância social. Que bacana. Então, isso é muito dentro do que a gente espera encontrar aqui. Tinha uma última coisa que eu queria comentar também, com relação ao que o Rodinil disse, da inscrição. A inscrição acaba agora no dia 1º de outubro, só que o evento, de fato, acontece em novembro. Dia 27 de novembro. Então, se você... Dia fala assim, 15 de novembro. 15, 17... 15, misturei duas datas. Que é um sábado. Que é um sábado, exato. Então, entre o dia 1º de novembro e o dia 1º de outubro e o dia 15 de novembro, você pode ir desenvolvendo seu projeto. Então, fala, eu não vou fazer inscrição porque eu não tenho um projeto pronto. Dá tempo. Ninguém espera que você esteja o projeto pronto agora, calma. Até o dia 15 de novembro, seu projeto tem que estar pronto. Mas até lá, você pode ir desenvolvendo ele. Faça inscrição agora e desenvolva até lá. Muito bem. Então, fica essa a dica, né? E eu gosto de falar assim... Para esses meninos que você falou, né? Que, meu projeto não é muito bom, precisam parar de se auto-sabotar, não é Com isso? Com certeza. Porque se a gente está falando que vale a pena, é porque realmente vale a pena. A gente não ia enganar o aluno, que nem aí a generativa faz, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. E tá chegando ao fim do nosso FECAP PodTech, infelizmente, né? Sim, conversa muito agradável. Não muito é? E aí o tempo passa muito rápido. Eu gosto sempre de trazer meus brinquedinhos aqui. E eu falo que maker é isso, né? Você saber fazer ao vivo, mão na massa, e transformar aquilo que não parece o que é, mas num cubo, porque isso daqui é um poliedro, mas no final é um cubo, né? E a FECAP, qualquer desafio Maker FECAP, é justamente para isso. É para você mostrar que algo que não parece, ele é, e quando você transforma, ele pode brilhar como qualquer outro projeto na vida, não é isso? Então, para finalizar, por favor, uma dica, algo interessante que vocês podem compartilhar aqui com os meninos. Lembrando que eles estão aqui sem, né? Eles estão sempre de chapéu. Só eu hoje vim de chapéu. Os dois né? eram sem hoje. Esses dois são uns nerds. Então, fala as redes sociais de vocês, faz esse povo todo acompanhar. O Rodinil tem um vídeo lá que foi visualizado por mais de 10 milhões de pessoas, gente. Então, é porque algo de bom tem aí. O Trencher, eu não sei se ele tem. Não, eu sou mais off. Né? Eu também sou mais off, né? Mas a gente faz coisas bacanas, né? Então, conte um pouquinho, uma dica, as redes sociais de vocês, o que vocês acharem interessante aí para os meninos. Claro, eu sou o professor Rodinil, e eu falo sempre, eu sou o professor Rodinil, porque você vai buscar exatamente assim, professor Rodinil, e vai aparecer lá um monte de coisas nas redes sociais. E isso que a Lucy comentou, é porque eu gosto muito de ciências. Mesmo. Então, as coisas que eu faço até nas redes sociais para expandir o conhecimento das pessoas, a única pretensão é espalhar ciência. É muito legal. E eu queria que você, estudante, que estivesse assistindo agora, que no fundo você tem aquela curiosidadezinha, você sente um pouquinho de curiosidade pela ciência, mergulhe, embarque de verdade, que você vai perceber que ciência é a coisa mais divertida que existe. Nós estamos fazendo tudo aqui que nós fazemos por um único motivo. Nós gostamos muito. É muito legal. E nós te convidamos para fazer parte desse mundo aí da ciência e da tecnologia. Isso aí. Perfeito. Bom, eu acho que só tenho a agradecer também. Não sou tão online, cronicamente online assim, então não tenho uma Mas vida o ativa LinkedIn tão você grande. tem. Obviamente, né? LinkedIn, o nosso Lattes ali e tudo mais. Então, João Trencher.
quiser entrar em contato ali depois, também tem o nosso e-mail do desafio, fica à vontade de mandar, é desafio.maker@fecap.br. E as inscrições estão abertas e aguardo ansioso por ter mais trabalhos ali. Isso É aí. isso aí. E esses caras são feras, viu? Eu, se fosse você, acompanhava. Infelizmente, a gente está terminando o nosso episódio aí da FECAP PodTech e eu quero ver o seu trabalho, eu quero ver você dentro desse desafio que faz transformar toda uma sociedade aí com o conhecimento da ciência, com o conhecimento maker, com o conhecimento da tecnologia. E, de novo, a gente está aqui porque a gente é apaixonado por toda essa ciência, tecnologia e educação. Até mais. Tchau, tchau.